Olá, tudo bem? Você tem aí nas suas mãos a Bíblia Sagrada. E aí você me pergunta, escuta, eu tenho um texto aqui que eu estou lendo, mas não estou entendendo. Como é que eu faço para entender esse texto? Você quer saber mesmo como é que você faz para entender o texto da Bíblia? Eu vou falar para você. Leia e pronto. Certa vez, um doutor da lei chegou e fez uma pergunta. Ele queria testar Jesus. Essa história, esse evento que eu vou te falar, ele está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 10, o verso 25 até o verso 28. Preste atenção, para você entender como é que você deve ler a Bíblia, como é que você deve entender a Bíblia. Porque muitas pessoas estão dizendo aí, né? Para você entender, você tem que fazer isso, aquilo. Como é que você faz para entender a Bíblia? Então isso aqui é o que aconteceu com Jesus, tá? O que aconteceu com Jesus, então Jesus vai dar a dica como é que você vai ler a Bíblia e como que você tem que fazer para entender o que a Bíblia diz, tá certo? Abra a sua Bíblia, Lucas 10, 25 a 28. Eis que se levantou certo doutor da lei e para o experimentar, doutor da lei, quer dizer que era um fariseu, era um homem entendido das leis, né, das escrituras da época, ele conhecia toda a escritura, mas ele resolveu fazer uma pergunta para testar Jesus, para experimentar, diz o texto bíblico. E ele disse então, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do teólogo para Jesus. Jesus então olhou para ele e perguntou, o que está escrito na lei? Como é que você lê? O teólogo, o doutor da lei, o fariseu, aquele homem que conhecia todas as coisas, lógico, ele então respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja a resposta dele. Jesus então olhou para ele e respondeu, disse, respondeste bem, faça isso e viverá. Você notou como é fácil? Então quando você abre a Bíblia e começa a ler um texto, como é que você faz para entender aquele texto? Amigo, já está escrito. Você não tem que dar significado. Você não tem que arrumar uma outra maneira de entender aquilo. Não. Está escrito do jeito que você lê, é aquilo que foi ensinado. A Bíblia, na realidade, ela conta histórias, não é mesmo? Ali, conversas entre pessoas, ou cita fatos acontecidos com pessoas, são relatos históricos. Então quando você está lendo a Bíblia, você está ouvindo alguém contar uma história. Você não tem que dar um significado para aquela história. Simplesmente o que está escrito é aquilo. Tem como você entender diferente. Qualquer pessoa que quiser entender o que ele está lendo de forma diferente que o texto bíblico declara, ele está, como a gente costuma falar, arrumando o chifre em cabeça de cavalo, né? Ele vai querer figurar, né? Colocar aquilo lá como se fosse uma simbologia. Isso aí é meio estranho, na verdade. Então veja aí o conselho de Jesus. Como que Jesus falou? O que você lê? Como é que você lê nas escrituras? Do jeito que você lê nas escrituras, faça isso. Fazer o quê? Você leu, faça o que está escrito. Simples. Não tem que dar significado. Não tem que ficar arrumando desculpa. Não tem que dar uma nova interpretação. Não tem isso. Nas escrituras, interpretação somente quando o assunto é profecia, ou nos evangelhos, uma parábola de Jesus. E mesmo assim a interpretação, a simbologia das profecias, você encontra na própria Bíblia. Então você não tem que ficar inventando coisas, já está escrito lá. Deus agiu de maneira habilidosa para que as profecias
apresentadas de forma simbólica para que esses símbolos estivessem espalhados em toda a Escritura. Então não tem que eu dar um novo significado, eu inventar, né, uma outra fórmula de entender. Não, isso está escrito. Jesus falou. Como é que você lê? Como é que está escrito? Como é que você lê isso aí? Então, do jeito que você lê, é assim. É do jeito que você vai entender. Agora imagina, eu estou contando uma história para uma pessoa e essa pessoa está ouvindo a minha história e está dando um outro significado para aquilo. Rapaz, pensa, usa a sua inteligência. Quando você abre a sua Bíblia, você está lendo o texto e o que você está lendo é o que a Bíblia quer dizer. Nada mais, nada menos. Veja que coisa curiosa. No livro de Mateus, no capítulo 22, o verso 34 a 40, há um outro episódio muito curioso. Ali diz então que os fariseus, quando souberam que Jesus, né, fizera emudecer, ou seja, calou os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, um doutor da lei, um outro, para experimentar Jesus, então interrogou dizendo: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Olha a pergunta. Será que o doutor da lei não sabia qual que era o grande mandamento da lei? Mas é lógico que ele sabia, mas ele queria testar Jesus, queria experimentar Jesus. Que é isso? Então Jesus respondeu para ele. Olha as palavras que Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amigo, tem pessoas por aí dizendo que Jesus aboliu os 10 mandamentos e ele resumiu a lei, e agora o novo mandamento, que não é mais os 10, agora é os 2 mandamentos de Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por favor, Jesus era um exímio conhecedor das Escrituras Sagradas, da mesma maneira que o doutor da lei. Se você vai falar que Jesus resumiu, você tem que admitir que também o doutor da lei resumiu. No entanto, nenhum dos dois resumiram coisa nenhuma. Eles simplesmente citaram o que já estava escrito. É isso mesmo. Você pode não acreditar, mas esse texto citado tanto por Jesus quanto pelo doutor da lei, pelo teólogo da época, o fariseu, ele já estava escrito. Eles simplesmente citaram alguma coisa que já existia. Leia na sua Bíblia Deuteronômio capítulo 6, o verso 5. Lá está escrito: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Está escrito. E se você ler o capítulo 5 de Deuteronômio, ali é a repetição das leis, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então, quando em Deuteronômio 6, o verso 5, né, cita esse trecho, ele está dentro do contexto da lei. Quando Jesus cita essas palavras, ele está dentro do contexto da lei, porque um homem da lei perguntou para ele qual que era o mandamento. Então, da onde que ele ia tirar isso? Ele ia inventar da cabeça dele? Ou ele ia resumir? Não, ele simplesmente citou uma coisa que já existia, uma explicação antiga lá, escrita por Moisés no passado, há muitos anos. Levítico 19, o capítulo 19, verso 18, ali então diz a outra parte. Olha que coisa interessante: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Viu? Então Jesus resumiu, deu um novo significado, criou um novo mandamento? Não, meu amigo. O mandamento, ele é eterno. Se os mandamentos de Deus pudessem ser modificados, como muitos querem, né? Os mandamentos, eles foram pregados na cruz. Amigo, se pudesse modificar a lei de Deus, Jesus não teria vindo.
Jesus tinha mudado a lei, ele não precisava ter vindo aqui dar a vida, morrer pelos pecadores. O homem transgrediu a lei e ele não podia pagar o preço daquela transgressão. Então existe uma lei, existe um mandamento, e esse mandamento é eterno e Deus não muda. Você compreende? Então é simples, está escrito na Bíblia, é aquilo. Aí a pessoa fala assim, mas no Novo Testamento não tem os 10 mandamentos completos, só tem uma parte. Rapaz do céu, se você está falando com pessoas, preste bem atenção, se você está falando com pessoas que conhecem toda a lei, então você cita algumas partes da lei, você não precisa citar tudo, recitar tudo de novo. Quando você lê lá no Novo Testamento, não matarás, não furtarás, escrito, pelos apóstolos, amigo, a intenção ali não é repetir a lei. A intenção ali é mostrar que aquele assunto que ele está tratando tem a ver com a lei que é eterna, que nunca muda. Entende? É simples. Quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia. O que está escrito, está escrito. Não temos nós que darmos novos significados, dizer o que é, o que não é, não porque naquela época é assim, não é. Você leu, é o que está escrito. Não temos que mexer nada. Jesus mesmo não falou que até que o céu e a terra passassem, nada seria modificado da lei, dos 10 mandamentos? E o céu e a terra passou, o mundo já acabou por acaso? Não acabou. E se o mundo não acabou, meu amigo, e se as coisas não passaram ainda, e se estamos aqui discutindo esse assunto, eu vou dizer para você, nada mudou. Tudo continua certinho. O problema é que as pessoas acham que, não, é diferente, não é do jeito que a gente lê. Não. Se você tem essa ideia, esse pensamento, você está em apuros. Nunca vai entender as Escrituras, nunca vai entender a palavra de Deus e nunca vai saber o que Jesus quer na sua vida. Por quê? Porque você está lendo e está dando um outro significado. Estuda a Bíblia, meu amigo, mas estuda a Bíblia lendo e aceitando o que está escrito. E aí você vai ter sucesso. Que Deus te abençoe. Tchau.